Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Com o arquivo armazenado em qualquer local aí, vocês vão abrir o Excel e no Excel vocês vão procurar a opção que se chama Abrir. Para abrir, obviamente, arquivos que você tem salvo aí, guardados no computador. Quando vocês clicarem em Abrir, se for a versão 2016, até 2013, vai ter um Procurar. Aí vocês vão ter que clicar em Procurar para poder encontrar o arquivo que vocês desejam abrir. Certo? O meu... Pronto, eu estou na pasta já desse arquivo, que se chama Base Biblioteca. Já cheguei lá. Só que eu não consigo visualizar esse arquivo, porque é um... se vocês notarem aí no Excel, aí de vocês também, o tipo de arquivo que ele está marcado para encontrar são apenas arquivos do Excel. Então, tudo que for diferente do Excel, obviamente, ele não vai encontrar. Então, é necessário vocês mudarem o tipo de arquivo que vocês desejam visualizar aqui. Ó. Tem uma opção que se chama Todos os arquivos apenas, sem esse do Excel. Aí vocês vão selecionar essa opção. Quando vocês mudarem para todos os arquivos, deve aparecer o bloco de notas, o arquivo de texto que eu acabei de enviar para vocês no grupo. Deu certo aí, pessoal, de vocês? Aqui deu certo. Pronto, todos os arquivos. Agora, na pasta, na janela, eu consigo visualizar o meu arquivo de texto, meu documento de texto. Seleciono ele e clico em abrir. Pronto, vocês vão ser redirecionados para essa janelinha aqui, ó. Todo mundo nessa janela? Sim. Não está compartilhando a tela. Sim. Não está compartilhando? Ah, não, pera, eu acho que foi porque eu travei, peraí. Pronto, agora deu certo. Pronto, então está todo mundo nessa janela. São 3 etapas, né? Eu não sei aí tem gente aí que está usando 2019, né? Se é igual ou se é diferente, mas eu acho que deve ser uma coisa bem parecida. Então aqui a gente tem 3 etapas para a importação de dados. Primeiro vocês vão escolher, né, o tipo de campo que melhor descreve seus dados. A gente vai deixar delimitado mesmo, pessoal. Se vocês colocarem largura fixa, não vai ficar bem separado, certo? Campos são alinhados em colunas com espaços entre cada campo. Se você colocar delimitado, caracteres específicos vão separar cada campo em colunas diferentes. Aqui vocês vão iniciar a importação na linha 1, beleza? Pode deixar a origem do arquivo a mesma que está marcada aí, Windows, ANSI, e marquem essa opção, meus dados possuem cabeçalhos. Fazendo isso, vocês podem avançar para a etapa 2. Aqui na etapa 2, a gente vai definir que tipo de caracteres são os delimitadores, certo? Na etapa 1, nós marcamos a opção delimitado. Na etapa 2, nós precisamos definir o que vai delimitar, o que vai separar em colunas os termos. Quais são os caracteres que funcionam como delimitadores? A tabulação. Tabulação, pessoal, é esse espaço maior que vocês conseguem inserir no documento sempre que vocês pressionam a tecla Tab do documento do teclado de vocês. No caso, os elementos estão separados por tabulação nesse nosso documento de texto. Se você quiser ponto e vírgula, ao marcar essa opção, sempre que tiver um ponto e vírgula, os elementos vão ser separados entre colunas, assim como vírgula, espaço e etc. Só que aqui a gente não vai marcar espaço e nem vírgula, porque existem elementos que são um dado só, que precisam ficar na mesma célula, mas que são separados com espaço, como nomes próprios, nomes de locais ou funcionários. Se vocês colocarem vírgula, esses nomes vão ficar separados, e a gente não quer. A única coisa que a gente quer que separe é a tabulação. Então, vocês vão deixar, sem tabulação, não é separado. Ao marcar a tabulação, ele separa direitinho. Vocês deixam marcar a tabulação, e agora vocês clicam em avançar,
E na terceira etapa, a gente vai fazer só um pequeno ajuste. A gente tem 3 tipos de formatos de dados: ó, geral, texto e data. A gente precisa definir qual dado vai ser data. A gente tem aqui uma coluna que se chama data do pedido, ó, certo? Vocês vão clicar em data do pedido, pessoal. Não cliquem em número, não deixem número do pedido selecionado. Porque esse número do pedido, eu preciso que esses dados fiquem numéricos por extenso, e que representa a numeração, obviamente, de determinado pedido. Vocês vão já entender o que é essa tabelinha aqui. Então, vocês vão selecionar apenas a coluna data do pedido, e data do pedido, vocês vão marcar a opção data. Beleza? Esse DMA é o padrão, o nosso padrão de data, que é dia, mês e ano. Fazendo isso, vocês podem clicar em concluir. A tabela de vocês ficou assim, pessoal? Igual a minha? Professor, Oi. eu fiz no meu, eu apertei a coluna da data do pedido e apertei em data, mas ele não abre o botão do avançar. Ah, não, é concluir do lado, né? Desculpa. Desculpa. Tranquilo. Então, pessoal, Que deu certo. O meu apareceu uma mensagem aqui que pode ter uma possível perda de dados. não, mas tu avança, confirma mesmo assim, que eu acho que vai dar certo, mesmo jeito. Beleza. O que a gente precisa fazer aqui agora é apenas formatar essa tabela direitinho. Primeira coisa que vocês vão verificar, todos vocês, está indo da coluna A a N, pessoal? Sim. Certo. E agora, pressionem o Ctrl End, ou arrastem até o final da planilha, da tabela, e verifiquem se vocês estão com dados preenchidos até a linha 831. Eu tô. Sim, aqui tá. Então, beleza. Sim. Deu tudo certo. Essa nossa tabela, vocês estão vendo aí que é uma tabela enorme, certo? É uma tabela com 831 linhas. É uma tabela de dados de transportadoras, certo? A gente vai ajustar a largura das colunas aqui, pessoal. Alguém falou? Certo, ótimo. Ótimo. Nós vamos ajustar a largura das colunas aqui, pessoal. Primeiro de tudo, é o seguinte. A gente sabe que para ajustar a largura das colunas é só dar um duplo clique entre 2 colunas ou clicar e arrastar com o mouse. Mas se vocês clicarem nesse triângulo aqui para selecionar tudo, certo? Onde todas as células serão selecionadas. E se vocês derem um duplo clique entre 2 colunas quaisquer, toda a tabela já vai ser redimensionada automaticamente para a gente. Beleza? Beleza. Agora a gente vai mexer em alguns dados aqui. Ó. Vamos mudar a formatação ou a máscara de número das colunas frete e vendas para contábil. Elas estão como moeda. Vamos deixar como contábil para ficar um pouquinho mais organizado. Beleza? Vocês vão clicar aqui na célula F2, 32 e 38, Ctrl Shift seta para baixo, para poder selecionar até o final dessa coluna. E aí vocês clicam aqui em formato de número de contabilização. Vocês vão fazer a mesma coisa com a coluna de vendas. Seleciona até o final, máscara de formato de número de contabilização. Deu certo, pessoal? Deu certo. Eu só cliquei na coluna e selecionou tudo já, e eu peguei e apliquei a contábil, não tem problema não, né? Não, não tem problema. O problema que poderia dar é que clica aí em vendas, olha qual é o formato que está. Está geral? Tá normal. Beleza, então ótimo, não tem problema. Eu não sei se mudou alguma coisa, não reparei nisso. Deu certo. Ó, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó, algumas colunas
podem ter sofrido uma pequena alteração no nome. Alguma coisa, algum caractere pode ter sido adicionado, ou até mesmo pode ter tido um espaço lá no documento de texto que ele acabou vindo para cá, para a planilha. Vendas, por exemplo. Ó. Aqui em vendas tem um espaço antes de vendas. Certo? Ó. Se vocês clicarem aqui para editar, vocês vão ver que tem espaço. Ó. Tem 2 espaços. Apaguem esse espaço. Por quê? Porque lá na frente a gente vai utilizar alguns cálculos e pode ser que esse espaço atrapalhe. Vocês vão encontrar o espaço também lá, eu acho que só vendas. Acho que verifiquem se alguma outra coluna de vocês... Frete. Frete também tem. Tem espaço depois e antes. Talvez vendas tenha espaço depois também, deixa eu verificar. Tem. Então, tirem o espaço aí, pessoal. Tem espaço depois também. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma tabela com dados de transportadoras, onde a gente tem o número do pedido, o nome da empresa que realizou a venda, o funcionário da empresa que realizou a venda, a data do pedido, certas datas aqui é bem antigo, 96, 97, 98. A empresa que realizou o transporte, né, a transportadora, nós temos 3 transportadoras apenas, Federal Shipping, Speed Express e United Package. Valor do frete, o destinatário, onde esse pedido foi parar, e aqui tem nomes estranhos porque são vários países diferentes, né? Tem Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Venezuela e por aí vai. Cidade de destino, a região de destino, nem todos os locais têm uma região, por isso que tem alguns locais, algumas células aqui que simplesmente estão em branco. País de destino, para onde a entrega vai parar, onde o produto vai parar. Aí nós temos o trimestre que o pedido, a compra foi realizada, o ano em que a compra foi realizada. Certo? Trimestre ano vai ter mês / ano. E a gente vai ter só trimestre e só ano, separado. Né? Terceiro trimestre, primeiro trimestre, por aí vai. E, por último, o valor de venda do produto. Então, é uma tabela bem grande, com muita informação, e a gente vai conseguir trabalhar muita coisa nela. A gente vai aplicar aquelas funções que nós vimos até agora, né? Então, levem isso aqui como se fosse uma revisão do básico e do intermediário do Excel, e a gente vai aplicar alguns conceitos novos, né? Até porque a gente basicamente já chegou na metade do curso. Então, significa que a partir de hoje até o final, começa a ficar um pouquinho mais complicado. Né? A gente estava na parte fácil, agora vai começar a ficar só um pouquinho mais complicado. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Primeiro, a gente vai ver alguns elementos que ajudam a gente bastante na hora de visualizar e manipular dados. Vocês vão encontrar, certo? Aqui na guia exibir, vocês vão encontrar uma opção que se chama congelar painéis, certo, pessoal? E aí, quando vocês clicarem em congelar painéis, vão ter 3 opções. A primeira, né, que leva o próprio nome da opção, que é congelar painéis, manter as linhas e as colunas visíveis enquanto se rola pelo resto da planilha, com base na seleção atual. Congelar linha superior, onde ele vai congelar apenas a primeira linha da nossa tabela, e congelar a primeira coluna, onde ele vai congelar apenas a coluna A. Como é que funciona esse congelamento de painéis, pessoal? Vou mostrar aqui, a gente vai ver cada uma das 3 opções aqui. A primeira opção, que se chama, de fato, congelar painéis, ela vai bloquear ou frisar um determinado elemento da sua tabela baseado na célula que você seleciona. Por exemplo, vamos manter selecionados aí a célula C11, né? Onde que funcionário aí tem Peacock Margaret. Selecionem essa célula aí, pessoal. Com essa célula selecionada, vocês vão clicar nessa primeira opção, ó, congelar painéis. Ao clicar, verifiquem o que acontece. Ó.
tudo que tiver acima da linha 11 e antes da coluna C vai ficar congelado, ou seja, a gente selecionou a célula C11. Tudo que tiver aqui, ó, vai estar congelado. Ao mover para baixo, vocês vão ver que a linha 10, ó, fica sempre fixa para a gente. E quando vocês moverem para o lado, a coluna B, até a coluna B, vai ficar sempre fixa também. Isso aqui é útil quando tem alguns elementos que você quer deixar sempre à mostra. Você tem uma tabela enorme, quando você quer mover para o lado, tem determinados elementos que você não quer perder de vista. Então, você vai congelar tudo aquilo que você não quer perder de vista. Certo? Então, esse congelamento vai funcionar sempre antes daquela célula que você selecionou. Uma coluna antes e uma linha acima. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Se vocês clicarem de novo, vocês vão ver descongelar painéis. Aí ele vai voltar ao normal. Então, lembrem-se, vocês não vão selecionar várias células para congelar isso daqui. Se eu quero congelar do A1 até E18, então eu preciso selecionar F19. Selecionando o F19, eu vou congelar tudo que estiver entre A1 e E18. Segunda opção de congelamento. Se vocês clicarem em congelar linha superior, apenas o cabeçalho ou os rótulos da nossa tabela vão ficar congelados. Ó. Quando você move para baixo, os cabeçalhos continuam à vista. E congelar primeira coluna, quando você mover para o lado, apenas a coluna A vai ficar congelada aí para a gente. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Oi. Dá para congelar a primeira coluna e a primeira linha também. Ao mesmo tempo, ou assim, ó, congelei a linha superior, congelei a primeira coluna. Não, ou você congela um ou você congela outro. Não tem como você congelar os dois. Beleza. A menos que você faça isso aqui, ó. B2, congelar painéis. Aí você vai congelar tanto a primeira linha quanto a primeira coluna. Tranquilo? Beleza. Beleza, né? Vou deixar só a linha superior congelada, porque é o que interessa aqui, nesse caso, em questão. Agora vocês vão vir aqui na guia Dados. E na guia Dados, eu vou pedir que vocês habilitem o filtro. Certo, pessoal? Para habilitar o filtro, vocês não precisam selecionar a primeira linha da tabela, os cabeçalhos. É só clicar em filtro que automaticamente ele vai saber onde estão os cabeçalhos da sua tabela e os filtros vão ser aplicados aí. Ó. Primeira linha, setinha com os elementos de filtragem. Então vamos ver de forma bem rápida para que serve o filtro, caso alguns de vocês aí nunca tiveram a oportunidade de trabalhar ou descobrir como é que essa ferramenta funciona. Digamos que eu tenho uma tabela enorme e eu quero filtrar apenas informações específicas. Por exemplo, eu quero visualizar apenas as informações referentes aos pedidos da transportadora Federal Shipping. Tá? Então, como é que eu faço? Eu clico no filtro de via, setinha aqui, desmarco Speed Express e United Package, que é o que não me interessa, deixo apenas Federal Shipping. Ao clicar em OK, vocês vão notar que a tabela vai diminuir um pouquinho de tamanho, certo? Os dados, afinal, os dados foram filtrados, você está vendo as informações referentes apenas a Federal Shipping. Agora eu sei as datas apenas de Federal Shipping, os valores de frete apenas de Federal Shipping, os funcionários que realizaram a venda
com a entrega agendada por essa transportadora em questão e por aí vai. Certo, pessoal? Então, o filtro ele serve para que você possa, obviamente, filtrar informações do seu interesse. Tranquilo, turma? Beleza. Vamos ver outras opções aí que esse filtro nos fornece. Primeiro, o filtro ele se adapta dependendo do tipo de dado que você está usando, trabalhando dentro daquela coluna. Então, aqui a gente tem dados, dados textuais, nomes, certo? Sempre que uma célula for filtrada, notem que o botão do filtro muda. Agora, na seta, aparece um filtrozinho, ó. Um funil, né, de filtragem. Se você clicar em selecionar tudo, nesse quadradinho, ó, todos os dados vão ser selecionados e aí você pode visualizar as informações adequadamente da forma que estavam antes. Ó. Ok. E aí vocês desfazem o filtro, pessoal, certo? Ou então vocês podem fazer assim, ó. Eu vou filtrar de novo para mostrar apenas Federal Shipping. Se vocês clicarem no botão de filtro, vocês vão encontrar uma opção que se chama limpar filtro de via. Automaticamente, todos os filtros que tiverem sido aplicados àquela coluna serão removidos. E ela volta a como era antes. Números. Ó, em números, a gente tem uma opção que se chama classificar do menor para o maior. E aí você deixa os valores em ordem crescente. Ou então, classificar do maior para o menor. E aí você deixa os valores em ordem decrescente. Classificar por cor, certo? A gente não tem nenhuma cor aqui. Por isso que a opção classificar por cor não está disponível. A gente vai já fazer ela ficar disponível. Se em colunas com números a gente tem uma opção que se chama classificar do menor para o maior e do maior para o menor, em elementos textuais nós temos classificar de A a Z e classificar de Z a A. Já que não são números, são textos, palavras, então as opções acabam se adaptando. Agora nós vamos fazer assim, pessoal. Vamos ver uma formatação condicional. Vocês vão selecionar todos os dados de frete, de F2 até o final. Só os dados, pessoal. Tranquilo? Selecionaram tudo? Pronto. Agora vocês vão clicar aqui, ó, na página inicial. Vocês vão clicar numa opção que se chama formatação condicional, que nós vimos bem por alto lá na primeira semana, na mesma aula de gráficos. Só que a gente vai fazer uma coisa diferente do que nós fizemos naquele dia. Aqui em formatação condicional, a gente encontra algumas opções, tipo a planilha do boletim. Eu quero que as médias, as notas abaixo da média, fiquem com cor vermelha, por exemplo. Ou então, valores específicos fiquem de cor verde. Todas essas formatações em cores, a gente aplica aqui na formatação condicional. Nós temos algumas regras de formatação pré-determinadas aqui, ó. É maior do que, é menor do que, onde você apenas coloca o valor e aplica a formatação, ou vocês podem criar regras de formatação personalizada. Vamos ver primeiro por aqui, pessoal. Eu quero que vocês selecionem a opção é menor do que. Certo? Onde tem regras de realce das células, selecionem é menor do que. Vai abrir essa janelinha. E aí a gente vai colocar um valor específico. Aqui ele já dá um valor, R$ 503,83. Certo? Mas não vamos colocar esse valor. Coloquem, apaguem tudo que está aí e coloquem 150. Beleza? Coloquem 150. E aqui ao lado tem assim, ó, preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. É a formatação que vai ser aplicada em todos os valores que são menores do que 150.
Só que não vamos deixar assim, não, porque fica muito colorido. Vamos deixar apenas o texto vermelho. Vocês vão clicar na seta e vão escolher apenas a opção texto vermelho. E aí vocês vão clicar em OK. Beleza, pessoal? Deu certo aí? Deu. O meu ficou com fundo, professor. Pronto, mas o que foi que aconteceu? Deixa eu te mostrar aqui de novo. Ó. Tu não alterou isso aqui, ó. Preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Tu deveria ter clicado na seta e escolhido apenas texto vermelho. O que tu vai fazer? Vai fazer o seguinte, ó. Já está tudo selecionado, né? Deixou tudo selecionado, todos os dados. Com todos os dados selecionados, tu vai em formatação condicional e você vai clicar em limpar regras das células selecionadas. Fazendo isso, as regras de formatação, todas as regras de formatação condicional que vocês aplicaram a essas células que foram selecionadas vão ser removidas, pessoal. Estava texto vermelho, volta a ficar em texto escuro, como era antes, preto. Aí tu vai fazer agora, agora da forma correta, para ficar só o texto vermelho. Deu certo. Deu certo? Beleza. Deu. Menor do que 150, texto vermelho. Ok. Deu certo aí, pessoal, de vocês? Todo mundo? Deu certo. Beleza. Agora, quando vocês clicarem no filtro... Ótimo. Quando vocês clicarem no filtro agora, vocês vão encontrar aqui, ó, classificar por cor ou filtrar por cor. Se vocês clicarem em filtrar por cor e clicarem no vermelho, a planilha vai mostrar somente os valores em vermelho. Todos os valores que forem de 150 em diante vão sair, porque você filtrou para exibir apenas o que for vermelho. Certo? Eu vou limpar, filtro de frete, aí ele volta ao normal. Agora, se você colocar classificar por cor, é diferente. O classificar por cor coloca tudo que for vermelho no topo, certo? Como se fosse prioridade, agrupa lá em cima. E tudo que for preto fica embaixo. Então, só para vocês notarem a diferença do classificar por cor do filtrar por cor. No filtrar por cor, exibe só os dados daquela cor. No classificar por cor, ele organiza tudo que é daquela cor abaixo do outro e o que não é daquela cor separado. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Como é que vai tirar, professor, esse filtro da cor? Sim, é assim, ó. Classificação personalizada, excluir nível, ok. Deu certo aí? Ver aqui todos os dados, ainda está classificado. Acho que ele ainda está classificando, ainda separou tudo que não é. Deixa eu remover aqui. Não, a classificação foi tirada, só que ele reorganizou. Então, o que a gente tem que fazer aqui para a tabela voltar como estava antes, pessoal? Originalmente, essa tabela é organizada, tem uma coluna que dita a ordem dos valores aqui. Na opinião de vocês, é qual, pessoal? Qual dessas colunas? A do número do pedido. Exatamente. É só você vir no filtro do número do pedido e classificar do menor para o maior, porque essa é a coluna que dita a ordem dos valores aí da nossa tabela. Beleza? Número do pedido classifica do menor para o maior. Então, basicamente, o filtro é isso, pessoal. Não tem muito mistério por trás dele. O filtro é uma ferramenta simplesmente para
reorganizar as informações que você precisa. Sem muito mistério aí. Tranquilo, turma? Vamos começar agora. Vamos começar agora Tranquilo. a fazer os cálculos aí. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou falar logo agora, vou explicar logo agora, porque se eu for estendendo a aula, quando for lá no final, eu acabo esquecendo de falar, e aí vocês podem acabar cometendo esse pequeno deslize. Pessoal, ó, essa tabela aqui, quando você for salvar, você tem que salvar ela de uma forma diferente. Porque se você só salvar direto, ela pode acabar voltando a ser um documento de texto. Então, como é que vai ser o salvamento aqui? Ó? Arquivo, vocês vão clicar em salvar como. Vamos salvar logo agora, que é para não ter problema. Certo? Vocês vão clicar em salvar como. Vão procurar o local, a pasta que esse arquivo vai ser salvo. E aí o que acontece aqui? Ó? Quando vocês acessam a pasta onde o arquivo vai ser salvo, qual é o tipo de documento que está que está selecionado para o arquivo ser salvo? Texto separado por rotulação. Tá vendo? Ó? Se você salvar, ele volta a ser um texto. Vocês vão mudar isso aqui para pasta de trabalho do Excel. Vocês vão clicar aí nas opções do tipo e vão escolher a primeira opção de pasta de trabalho do Excel. E aí vocês vão clicar em salvar. Pronto. Não tem mais perigo de perder o progresso que foi feito nesse arquivo. Agora a gente pode trabalhar os nossos cálculos aí sem preocupação. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma nova planilha, certo, pessoal? Ó, e essa nova planilha vai se chamar consulta. A primeira planilha tem base e biblioteca, a gente pode chamar de banco de dados. Pronto, a gente tem aqui banco de dados, ou apenas dados, se vocês preferirem, para não ficar um negócio muito extenso. Então, a gente vai ter uma planilha chamada dados e uma planilha chamada consulta. E agora a gente vai criar 3 tabelinhas pequenas de consulta aqui, pessoal. A primeira vai ser, eu vou fazendo aqui e vocês façam igual aí. A gente vai colocar aqui, deixa eu pensar aqui embaixo. Via quantidade de fretes total de fretes. Eu vou colocar isso aqui para simbolizar aqui o valor que deverá aparecer aqui, deverá ser um valor monetário. Federal Shipping. Atenção na grafia, pessoal. Os nomes têm que estar exatamente desse jeito, porque senão pode dar problema aí na hora de buscar dados. Buscar os dados da outra tabela. E embaixo vai ser parecida. Tabela de baixo. Média de fretes. Análise. E aqui a gente vai colocar uma média geral. E a última tabelinha, para o nosso PROC-V, esse aqui também vai ser assim. Tá, como é que vai ser aqui?
Primeiro eu quero que... Deixa eu só terminar de formatar, aí eu enquadro ela aqui de uma forma que todo mundo consiga visualizar. Certo, pessoal? Então, construa essa tabela aqui rapidinho. Tempo que eu vou pegar minha água aqui. Legal esse jogo, eu gostei. Não, pessoal, vocês conseguiram fazer as tabelas aí? Eu já. Vou colocar aqui em cima quantidade, história de valores por frete. Média, análise de fretes. Informações via Vamos lá, pessoal? Podemos calcular? Aqui nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos quantificar, informar a quantidade de fretes de cada uma dessas empresas aí. Para isso a gente precisa utilizar aquela funçãozinha que todos nós já conhecemos,
se chama Conte-se. O problema é que agora os dados, alguns dados que nós precisamos coletar, estão na planilha do lado. Certo? Isso pode causar uma pequena confusão para quem está vendo essa forma de realizar cálculos pela primeira vez. Quando vocês selecionam uma célula, após abrir o parênteses para qualquer função, vai aparecer, obviamente, aquela célula que a gente seleciona. Isso a gente já está careca de saber. Agora, quando você seleciona uma planilha, acontece a mesma coisa. Se eu nomeei essa minha primeira planilha de dados, no momento que eu clicar nela, vai aparecer dados. E eu vou sair dessa planilha. Aí, qual é a confusão que causa na cabeça de muita gente? O fato de eu não estar mais vendo a fórmula pela célula. E aí muita gente acaba se perdendo. Aí, nesse caso, a gente tem que começar a visualizar a fórmula por aqui, ó, pela barra de fórmula, do assistente de função. Todos vocês estão conseguindo visualizar aí a função, pessoal, também? Sim. Pronto, ó. Nós já selecionamos dados. Ó. Notem que ao selecionar a planilha, aparece justamente o nome dados. E agora nós vamos selecionar as células de dados. Eu quero saber a quantidade de fretes de Federal Shipping. Então, eu devo vir aqui na coluna via, eu seleciono E2, aí, ó, dados, exclamação, E2. A exclamação é justamente para separar uma planilha, quando os dados estão na planilha externa, uma planilha diferente. De E2, aí Ctrl Shift seta para baixo. AE 831. Pronto, já selecionei todos os dados de via. E aí eu ponto e vírgula. Pronto. Agora sim, se eu quiser, eu posso voltar para a minha outra planilha. Se eu quiser, eu posso simplesmente colocar o meu critério de contagem, que é Federal Shipping, fecho aspas. No momento que eu der Enter, eu volto para lá, ó, automaticamente. E ele já me dá o valor. E aí, no caso, olha o tamanho que fica a função. Vocês conseguiram pegar, pessoal, o que foi feito aí? Eu queria que você repetisse, por favor. Vou repetir. Beleza? Ó, mais uma vez. Quero contar a quantidade de fretes de Federal Shipping, mas eu não tenho essa informação nessa planilha. Essa informação se encontra na planilha dados. Então, eu preciso selecionar a planilha dados. Pronto. Agora sim eu vou selecionar normalmente essas informações. Então, que lá para o começo da planilha, né, porque como eu arrastei até embaixo, ó, eu parei lá no final. Ó. Vou dar aqui um Ctrl Home. E agora eu vou selecionar a célula certa. G2, ó. Aí, Ctrl Shift seta para baixo. Até E831. Selecionei o intervalo todo. Visualizo por aqui, ó. Dados de E2 a E831. Se eu quiser voltar para outra planilha, eu só posso voltar se eu colocar a vírgula. Se vocês voltarem antes, olha o que acontece. Ó. Vou clicar aqui ó, na planilha consulta. Você inseriu o número suficiente de argumentos para esta função. Ok. Ó. Ficou bagunçado, deu erro. Enfim, eu posso continuar agora se eu quiser. Né? Já confirmei a mensagem de erro. Só ignoro. Meu critério é esse carinha aqui, né, pessoal? Federal Shipping. Então, eu posso colocar como eu fiz antes, ó. Federal Shipping. Agora eu vou contar quantas vezes o termo Federal Shipping se repete no intervalo de E2 a E831 na planilha dados. 255. Tranquilo, pessoal?
Tranquilo. Vamos otimizar isso daqui. A gente sabe que ao invés de digitar informação, a gente pode clicar na célula que tem Federal Shipping. Né? Dá certo também, ó. 255. Se eu quiser puxar para baixo, o que eu tenho que travar aqui, pessoal? A coluna A. Tem que travar tudo. De E2 a E831. O A4 eu não preciso travar, né? Porque o A4 é esse cara aqui, ó. Se eu Ah, puxar tá para certo. baixo mesmo, não tem problema. Certo. Entendi. Aí sim, a gente pode puxar para baixo. Chegamos no resultado, deu um erro aqui, deixa eu ver qual foi o erro. United Express. Acho que é uma besteirinha de nada, quer ver? É Speed Express, eu misturei os nomes aí, ó. Eu botei United. É United. Corrijam aí, pessoal. Erro meu. Quando corrigir, vai aparecer o valor adequado. 326. Aqui também. United Package. Agora vamos deixar isso daqui de uma forma melhor de se trabalhar. Vocês vão fazer o seguinte. Dados. Ctrl Home. Vocês podem selecionar de E2 a E831 e vir aqui na caixa de nome e chamar esse intervalo de via, por exemplo. E Enter. Outra coluna que nós iremos usar, frete. Vocês podem selecionar aqui, ó, toda a coluna frete e na caixa de nome chamá-la de frete. E aí, vamos dar Enter. Professor, Oi. o meu aqui deu tudo 255. Tudo 255, como foi que tu informou o teu critério? O problema está aqui no critério. Tu travou a 4? Oi? Como foi que ficou o teu critério aqui do quantifio? A4, tu travou? Eu não botei o A4, eu botei o Federal Chip. Pronto, exatamente. Como tu botou Federal Chip, quando tu puxou para baixo, foi Federal Chip para todo mundo. Entendi. Substitui para A4 justamente para poder puxar para baixo. Deu certo aí? Agora deu certo. Pronto, agora tu vai fazer o que eu fiz agora. Tu vai selecionar a coluna das vias, os dados, ó, de E2 a E831, vai selecionar, e na caixa de nome tu vai chamar esse intervalo de via. Depois você vai selecionar os fretes de F2 a F831 e na caixa de nome você vai chamar de frete. Só esses dois, né? Só esses dois. Porque agora a gente pode otimizar isso aqui. Ó. A função ainda está grande. Vou deixar um pouquinho menor. Agora, pessoal, ó, como eu dei um nome, eu sei que o intervalo do Federal Chip se encontra em via. E o critério é A4. Morreu a função. Então, sempre tem uma forma mais prática de você chegar naquele resultado. E aí a gente puxa para baixo. Aqui eu gostaria que vocês tentassem fazer o soma-si para total de fretes. Lembrem-se que os dados estão lá na outra planilha. Então, você pode ir lá na planilha dados para selecionar os intervalos
Ou você pode, se você tiver dado o nome, como eu fiz agora, via ifrete, você pode fazer aí direto, só colocando os nomes que você aplicou lá na caixa de nome. Professor, pode mostrar a quantidade de threads? A fórmula ficou via e A4? Ah, sim, perdão, foi. Exatamente. Deu certo? Deu sim. Show. Professor, Diga. a minha aqui eu fiz isso, só que ele jogou o nome do arquivo e calculou. Peraí. Deleta a função que está aí. Ah. Já deu o nome, chamou de via. Foi, quando eu mutei via, ele automaticamente atualizou e botou conte-se aí dentro do parênteses, botou o nome do meu arquivo, ficou base biblioteca exercício 6.xlsx. Tu só deleta e faz o cálculo de novo, colocando o nome que tu aplicou. Às vezes acontece isso. Ah, certo. É normal. Pronto, deu certo. Ei, Pronto, professor, nesse Oi. caso aí não precisa nem congelar travar, né? não, né? Precisa não, porque como o agrupamento já é um tipo de travamento. Aqui vocês vão fazer o soma seca só. Aplicando os conceitos que nós pegamos aí. Olha, pode falar uma coisa que sabe que sabe? Eu outra vez a régua que determinado, sabe que sabe? Mas tem que diferença, tem que... Você vai falar de legal. Tem uma temperatura, como que está, entendeu? Tem uma temperatura, mas que não tem, só um banante tipo navios. Entendeu? Tem duas, uma cada pau. E aí, pessoal, conseguiram fazer o soma assim? Fazendo aqui. Professor, Oi. tô tentando salvar aqui a coluna frete, né, aí só tá dando para coisar uma parte só da coluna, não tá deixando eu selecionar toda a coluna para chamar de frete. Peraí, tu já deu o nome? Já, mas só tá pegando metade da coluna. Então, mas já tem um frete, né? Sabe por que foi? Porque quando tu selecionou via, tu selecionou até o final e chamou de via, deu certo, não foi? Ó, Quando tu aplicou o nome para via, deu certo. Tu selecionou até o final e aplicou o nome, deu certo, tranquilo. foi assim, deu Ctrl Shift seta para baixo e botei o nome. Não, então o que acontece? Como tu foi Ctrl Shift seta para baixo, provavelmente, quando tu foi selecionar frete, tu já estava lá embaixo e selecionou as últimas informações apenas. E não foi para o começo da planilha, provavelmente. O que é que tu pode fazer? Vai vir aqui, ó, fórmulas, para todo mundo aí também, né? Como é que funciona caso você selecione acidentalmente o intervalo errado e você quer ajeitar. Aí, gerenciador de nome, vai estar aqui, ó, frete.
O meu tal, sabe? F2 a F831. O teu tá como? O frete tá. O frete eu acho que eu escolhi. Não tá aparecendo não, pessoal. Não, não Tá tem aqui, aparecendo, não. tá Frete, aparecendo só um valor. não, pois é, aqui só no gerenciador de nomes. Não tem frete via no teu? Tem. Pronto, aí lá embaixo tem assim, ó, refere-se a. Qual é o intervalo de célula que está aparecendo por aqui? Não refere-se a. Tá travado e tá Está travado. F810, sei lá, tá uns números estranhos aqui. Apaga o 810 que tiver depois do cifrão e coloca 2. Ó. Tenta deixar igual o meu aqui. SF2. Deu certo? Deixa eu ver aqui. Pronto, acho que agora vai para dar certo. Pronto, então, se tu mudou, tu vai confirmar, acho que aparece um botão, um vezinho verde aqui do lado. E aí tu clica em fechar que ele altera para ti a célula, a coluna e bota os valores adequados. E aí verifica lá no teu cálculo se está batendo a informação. A gente vai fazer agora. Vou fazer aqui agora o soma aqui. No meu soma aqui do total de frete, o primeiro intervalo é o intervalo onde eu encontro o termo federal ciclo. No caso, é o intervalo que eu chamei de via. O meu critério é a 4. Ou, se eu quiser, eu posso digitar federal chip entre aspas. Mas eu vou colocar assim que eu acho mais prático. E o meu intervalo soma é o intervalo que eu chamei de FET. Fazendo isso, vocês podem puxar para baixo aqui da FET. Os valores de vocês bateram com o meu, pessoal? Nós estamos da máquina aqui. Bateu aqui. Beleza. Eu só estou prestando atenção, professor, porque quando eu mudo de planilha, como eu fui fazer aqui agora, né? Uhum. Às vezes, quando eu estou no meio da função, eu estou fazendo preenchimento, aí quando eu mudo de planilha, ele fica alterando os nomes dentro da forma, fica dentro da função. Quando eu olho, tem dados a mais, como aconteceu com o nome do arquivo, né? Que aconteceu anteriormente. Sim, é por isso que você tem que ter cuidado quando você está mexendo. Porque se eu digo assim, ó, se eu digo que eu quero selecionar os valores da planilha dados de C2 a C12, ó, aqui selecionada, dados de C2 a C12. Quando eu mudar para outra planilha, de novo para consulta, ó, dessa vez vai ser consulta de A2 a C12, ó. Certo? Sim, Então, certo. cuidado que nesse negócio de ficar trocando de planilha, você pode acabar modificando os dados que você seleciona no seu cálculo. Pronto, pessoal, o bicho foi só mesmo como é que se diz? O nome lá das colunas lá que eu botei errado. Eu fiquei desimpaciente, fiz logo para excluir e botei de novo. Beleza. Foi mais fácil. Aqui eu quero que vocês calculem utilizando a função média FI, tira a média de frete. É similar ao soma FI, certo, pessoal? Calculem a média de fretes agora. Podem usar os mesmos nomes que foram usados lá em cima. O intervalo vai ser via e o intervalo médio vai ser frete de novo. Professor, o meu soma-se deu um valor diferente. Posso ter errado, então, lá quando eu selecionei frete ou o valor de via? Você pode ter, o seu intervalo pode ter
ficaram diferentes? Ou foi, todos ficaram diferentes ou foi só um? O meu tá igual. Não, Tá. quem fala, Meu deu 20.941,0744. vem aqui no teu gerenciador de nomes, ó, fórmulas, gerenciador de nomes. Verifica, Certo. vem frete e olha embaixo, onde tem refere-se a. Se está dados F2 a F831. Tá, Fred. Está dados E2 a E831. Também. Certo. Tu pegou a 4 ou tu pegou a informação aqui? A4. Via, coloquei igualzinho. Via, ponto e vírgula A4, ponto e vírgula 7. Tu consegue compartilhar a tua tela para dar uma olhada aí como é que tá? É porque eu tô pelo celular. Ah, tá. Tô pelo celular e usando o notebook. A quantidade deu certo, os valores. Oi? A tua quantidade deu certo. Sim. Foi deu. só aqui. Tu botou Somaci ou Somacis? Somaci mesmo? Somaci. Então é algum dado aqui na tua planilha que está diferente. Algum valor de frete. Enfim, depois tu me manda para o arquivo que eu dou uma olhada, mas vamos continuar prosseguir aqui, depois a gente vê o que houve. Oi? Tá bom. O meu média C aqui, ele deu um erro na forma. Tá dando div barra 0. Porque, vamos lá. Qual é o meu intervalo aqui, pessoal, para média C? É via, não é isso? O critério é A4 e o meu intervalo média é a coluna express. Pronto, fez assim? Média C, via 10, sim, fiz desse jeito. Deu um valor. O meu deu esse valor. O teu está dando div barra 0? Oi? O teu, Davidson, o teu está dando div barra 0? Tá o quê? O teu está dando div barra 0? Tá dando div barra 0, isso. Hashtag div barra 0. Mostra aí a tua tela, só para ver como é que está o teu. Tá. Tá compartilhando já? Ainda não. Acho que é porque o senhor tá apresentando, não é não? Não, peraí. Eu vou pedir para ela mostrar. Pronto, não está compartilhando ainda não. Não tá dando não para compartilhar aqui, pessoal. Aparece, tem não apresentar, tá aí embaixo. Tem, mas só que tá dizendo aqui, Antônio Rafael de Souza está apresentando. Faz o seguinte. Tenta agora. Agora dá. Pronto, vai. Mostra aí. Tá aparecendo já? Ainda não. Tá no Excel? Tô. Não tá aparecendo não. Só tá aparecendo a tela do Meet. Na hora de compartilhar, tu escolheu a tela do Excel? É o nome Aqui na minha tá dando Tá certo. a do aparecendo Davidson. agora. que tá errado. É o É o nome da empresa. Pacai. Porque tem dois. Ó, é United Express. Esse deu erro, deu. Ah, é mesmo, é verdade. Pronto, não apareceu aqui para mim, mas já deu certo, né? Apareceu, a gente identificou aqui. Beleza. Vai. Vou tirar aqui. Pera aí. É porque
O Excel tem desses detalhes. Não, se você não botar uma besteirinha de nada, cagou o resto todinho, não vai. Basicamente assim mesmo. Então aqui a gente vai puxar, mas só para esse Excel, certo? Porque essa média geral vai ser diferente. Essa média geral vai ser uma média de valores distintos. Agora deu certo. Realmente foi só isso mesmo. Beleza? Essa média geral vocês vão calcular como sendo uma média dos valores de cima. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Aqui, na análise, vocês vão usar uma função se para fazer o seguinte. Através da função se, você vai determinar se cada uma dessas médias está abaixo ou acima dessa média. Então, vocês vão utilizar o se, pode colocar como valor se verdadeiro abaixo da média, ou valor se verdadeiro acima da média, e valor se falso abaixo da média. Quero que apareçam essas duas informações, utilizando a função se, realizando a comparação de cada um dos fretes individuais, das médias individuais, com a média geral. Façam aí, pessoal. Aí o resultado é para dar abaixo da média, acima da média? Ou você pode colocar lucro, prejuízo, enfim. Contanto que sejam dois elementos que deem a ideia de oposição. Professor, Oi. o senhor pode repetir a explicação que eu não peguei aqui, aí eu perdi. Posso assim, na análise você vai ter que fazer, determinar através da condição, a função se cada um desses fretes aí, dessas médias de frete individuais, estão abaixo ou acima da média geral, a média lá de baixo. Então você vai fazer a função se, e aí você vai determinar se a média de Federal Shipping está acima ou abaixo da média geral. Se a média de United Package também está abaixo ou acima da média geral, e assim por diante. Ah, beleza. Deu certo aqui, pessoal. Tudo certo? Beleza, pessoal? Todo mundo conseguiu? Sim. Vamos lá. Eu preciso determinar se B10 é maior ou igual a B3. Se for, então, minha análise vai retornar o resultado acima da média. Se não, ela vai retornar o resultado abaixo da média. Se eu quiser puxar para baixo, qual dessas duas células deve ser travada? B13. Beleza. Show de bola, pessoal. Eu estou vendo aí, pelo menos no uso do se simples, ninguém está com dúvida, né? Não, se simples está bacana, tá fácil. Show. Agora a gente vai fazer o seguinte: formatação condicional para abaixo. Mostra só a fórmula que você usou para ver se está igual a minha. Nossa, aí. O senhor botou igual, né? Maior ou igual, exatamente. Eu botei só maior. Eu botei menor igual, também deu certo. Mas tu botou menor ou igual, tu colocou primeiro abaixo da média, não foi?
Eu botei só o. Como é o nome? Só o maior, porque eu acredito que no teste lógico, se não fosse maior, ia ser menor, ia ser abaixo da média. O mais correto seria, tipo assim, positivo e negativo. Né? Usei acima da média por falta de termo melhor. Mas Uhum. está na média, então é positivo, não teve nenhum prejuízo à empresa em questão. Por isso que tem que ter o igual, né? Mas aí, ó, então vamos deixar assim, para deixar mais botar ganho, perda, por exemplo. Né? Eu acho que faz até mais sentido do que você colocar acima da média. Agora, pessoal, vocês vão aplicar a formatação condicional. Aqui, ó. Aí se tiver na média, pessoal, vai ser ganho. Sim, Se tiver igual a 77,36. sim, sim. Ok. Depois, seleciona os valores de análise em formatação condicional. Vou botar aqui, ó, realçar regras das células, texto que contém. Na célula que contém o texto, no meu caso, quem manteve abaixo da média, pode escrever abaixo da média. Quem botou alguma outra coisa, tipo prejuízo, perda e tal, coloca o termo negativo aqui. Como é que é para fazer aí, pessoal? Seleciona os valores, e aí você vem em formatação condicional, para realçar as regras das células baseadas no texto que a célula possui. Beleza? No texto que contém, vocês vão aplicar aqui o texto referente ao elemento de valor negativo, né? Abaixo da média, perda, prejuízo, enfim. No meu caso, botei perda, texto vermelho. Ok. Certo? Para ele aplicar a cor vermelha. É só para vocês terem uma ideia de como funciona essa formatação condicional. Aqui embaixo, pessoal, na última tabela, vocês vão fazer 4 PROC-V. Aqui, ó, para essas 4 células. Onde B16, que é a célula referente à via, vai ser o nosso valor procurado. Então, o que eu quero que vocês façam aí? Eu quero que vocês façam o PROC-V de forma que, ao colocar Federal Shipping aqui em cima, aqui dentro, tá, Enter, o que deve aparecer? Essa quantidade de fretes deve aparecer aqui dentro. Esse total de fretes deve aparecer aqui embaixo. Essa média de fretes deverá aparecer aqui. E esse valor de análise deverá aparecer aqui embaixo. Deu para entender? Vamos repetir, pessoal? Vocês vão fazer PROC-V nessas 4 células, para que quando você coloque a informação referente à via, os valores que deverão ser preenchidos automaticamente aqui embaixo serão os valores retirados dessas 2 tabelas aqui. Beleza, pessoal? Beleza. Prof, Oi. como é que ali envia, como é que a gente coloca aquela setinha mesmo para procurar? Validação de dados. Era isso também que eu pedi para vocês fazerem, pessoal. Também eu quero que vocês apliquem na célula onde os valores vão ser informados, guia dados, validação de dados, para permitir uma lista. Lembrou? Lembrei. Beleza. Então apliquem aí. E realizem os PROC-Vs.
Bom, vou aplicar aqui a lista, a minha fonte. Vou pegar esses valores aqui. Pronto, a lista de vocês tem que ficar assim, pessoal. Ó. Ao clicar na seta, tem que aparecer esses 3 valores. E aí, Tom, deu certo? Não, o meu ele só tá pegando do primeiro. Como assim? O teu próprio V, tá falando? Ele não tá pegando do primeiro e do segundo. O último, ele dá o valor do primeiro. Tu puxou para baixo? Porque aqui não dá certo não, viu? Só puxando para baixo. Não, eu fiz um por um. Beleza. Vamos lá. Então, a nossa valor procurado é B16. A nossa matriz tabela está aqui. O índice de coluna é 2 e 0 porque eu quero exato. Basicamente, esse primeiro tu fez e deu certo, não foi? Sim. Beleza. Aqui a gente pode até puxar para baixo se fizer alguns ajustes. Ó. É B16, né? B16 também vai ser o valor procurado do próprio de baixo. E o de baixo vai usar a mesma tabela de cima. Então a gente pode travar isso aqui também. E aí fazendo isso a gente pode puxar para baixo. Só que aqui a gente vai ter que mudar o índice de coluna de 2 para 3. Pronto. Não pegou esse valor teu? Achei o que eu errei. Eu coloquei 1 em vez de 0. Ah, sim, tá certo. Botou para procurar aproximado, né? Isso. Aí agora deu certo. Mudei tudo para 0 e deu certo. Beleza. Valeu. Vamos fazer aqui o para média. Pode fazer a mesma coisa. Fala procurado B16, a gente pode travar. Né? A nossa matriz tabela é essa daqui. A gente pode travar também, só para puxar para baixo e alterar o índice de coluna. 2 e 0. A gente puxa para baixo. Falou. Ao puxar para baixo, muda só o índice de coluna aqui de 2 para 3. E aí eu vou deixar as fórmulas à mostra aí para quem tiver ficado em dúvida. Os seguintes cálculos aí. Tranquilo, pessoal? Prof. Oi. Deu certo aqui. O aproximado é só quando tem um intervalo, né? Isso, quando você está trabalhando com uma faixa de valores, coisa desse tipo. Ah, certo.
Então, turma, hora da verdade. Alguém tem dúvidas ainda no uso dessas funções? Se, conte-se, soma-se, média-se, proc-v, tá tranquilo? Tranquilo. Isso eu tô vendo aqui se tá certo o meu, porque aí se não tiver certo, eu não tenho dúvida não, né? Tu já fez todos os proc-vs? Não é? Já fez todos os proc-vs? Eu não fiz o desse ganho aí, eu tô vendo as outras aqui pra ver se tá certo. Certo, ó. Esse baixo, ó. Eu não lembro como é que faz pra adicionar esse negócio aí, pessoal. Da validação de dados. É, eu acho que é isso aí mesmo. Tá, tu vai selecionar a célula referente ao nosso valor procurado, né? Que o valor vai ser informado. Você vai na guia dados, validação. Clica nessa opção. Na janelinha aqui, você vai mudar o tipo de permissão. A qualquer valor, você vai colocar a lista. E a fonte vai ser a lista desses dados. No caso, eu peguei aqui, ó, selecionei esses 3 valores, que são os valores que eu vou trabalhar, que eu vou utilizar. Uhum. E aí você vai dar OK. Certo? Deu. Show de bola. Professor, Valeu. Oi. o senhor pode só repetir essa questão lá da letra que fica vermelha e tudo, que eu Posso, não sim. consegui Vamos lá. pegar. Na formatação condicional, existem formas de você trabalhar, né? A gente vai trabalhar com valores, maior do que, menor do que, está entre e é igual, tudo isso são valores. Ou a gente pode trabalhar com texto, no caso, escolhendo a opção texto que contém. Certo? Eu selecionei, no caso, as células que possuem as informações que eu vou aplicar essa formatação, ganho, perda, e eu quero que onde tiver perda, ele fique com a cor vermelha. Formatação condicional, no realce de regras das células, na regra de realce das células, quer dizer, eu fui na opção texto que contém. E aí, nessa janelinha, eu escolhi o texto. No caso, eu escolhi texto. Perda. Para onde tiver perda, aplicar uma formatação de texto vermelho. E aí eu cliquei em OK. Fazendo isso, ele aplicou. Pessoal, Oi. Tá certo, obrigado. o meu aqui, ó, eu seleciono o Nightly Pack Page, dá certo. O Speed Express dá certo, mas o Federal Chip não dá certo. O total de frete. O total de frete. Tá dizendo o PROC-V não está dando esse resultado, é? Tá dando N/D. Tu puxou para baixo? Não, eu apliquei normal, eu acho. Não lembro. Tu usou B16, realmente? B16, ponto e vírgula. Aí tem A5. Foi porque eu não selecionei. Nesse daqui eu não selecionei todo. Então foi isso que aconteceu. Tu pegou de baixo, o Federal Chip ficou fora. Eu deixei o Federal Chip de fora. Pronto. Acho que agora vai dar certo. Acho que agora deu certo. Deu certo, pessoal. Foi porque eu deixei de fora mesmo. Beleza. É só atenção mesmo. Agora, esse análise, pessoal, eu não sei como é que faz. Tá dizendo aqui, né? Ó. Esse aqui, tá dizendo esse PROC-V aqui. É, isso aí. Não, ó.
Todos, ó, se tu fez esses dois, tu consegue fazer esses dois. A única diferença é que aqui tu vai selecionar esses dados. Ó, Pera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. É PROC V, né? só que ver também. Beleza. V. Não, peraí. Tô fazendo errado. O começo sempre vai ser o V16, né, professor? É. Trava, né? Trava se você quiser puxar para baixo. Porque eu travei, porque eu puxei para baixo e só alterei o índice de coluna. Tá entendendo? Aí trava a matriz tabela. Beleza. O número da coluna vai ser 3. Verdadeiro. Ih, vacilei, ó. Selecionei no canto errado. O intervalo? Foi, não, no intervalo não. Onde vai ficar ganho e perda. Mas vai dar certo, peraí. Mas eu entendi a lógica de como é que funciona. Entendeu? Entendi, sim. Então, Mas aí, no caso, professor, como é que se diz? O meu aqui deu ganho. É só isso mesmo? Então não fiz errado, não. Fiz certo. É só isso mesmo que vai aparecer. Tem que pegar a informação daqui e trazer para cá. Só que aí eu seleciono ali a coluna 2. Eu coloquei a coluna 3. Para análise é 3. Tá aqui, ó. Análise. Tá certo? É Pronto, tá certo, é verdade. Aí esse 0 ali, pessoal, é por causa do falso e do verdadeiro, né? Para valor exato. Isso, valor exato, aproximado e exato, né? Certo. Eu gosto de botar o por extenso mesmo, pessoal. Não gosto de botar esse número, não. Não tem problema não, né? Não é a mesma coisa. É porque, tipo, na minha cabeça raciocina melhor com esse... Mas sabe por quê, cara? É porque assim, ó, na eletrônica digital, o 1 e o 0, como valor binário, substitui o verdadeiro ou falso. O 0 significa ausência de energia elétrica. E o 1 significa presença de energia. Então, por isso que o 0 é falso e o 1 é verdadeiro. Uhum. Aí é por isso que você também pode substituir 0 e 1 por verdadeiro e falso. É a mesma coisa, pode do computador. Entendi. Aí já na minha cabeça já associei a outra coisa aí quando vai fazer esse 0 e 1 aí. E como é que se diz? O 0, como é que se diz? A contagem é de baixo para cima. 0 para falso e 1 para verdadeiro. Já tem um detalhe interessante aqui, pessoal. Ó. Se você está trabalhando com valor exato, você pode, inclusive, optar por não colocar nem falso e nem 0 no final, que dá a mesma coisa. Correu no índice de coluna. Isso se você estiver trabalhando com valores exatos. Se você estiver trabalhando com valor aproximado, então, obrigatoriamente, você tem que informar ou verdadeiro. Agora, se você está trabalhando com valores exatos, você coloca 0 ou falso, se quiser. E aí a gente entra em outro assunto. Ó. Quando vocês colocam a função, vocês já perceberam que existem parâmetros da função que aparecem entre colchetes? Ó, valor procurado, tem matriz tabela normal, número de índice de coluna normal, mais o procurar intervalo está entre colchetes. Vocês estão vendo? Ó? Todo parâmetro que tiver entre colchetes significa que não é um parâmetro obrigatório em alguns casos. Tipo aqui, falso ou zero não é obrigatório, eu coloco se eu quiser. Então, no caso aí, poderia ter esse próprio V aí, em outra situação,
onde o procurar intervalo seria obrigatório. Aí, no caso, ou aproximado, é obrigatório você informar. Agora, exato, não é obrigatório você informar, você coloca se quiser. Entendi. Beleza, pessoal? Então, significa que se eu deixar o PROC-V aí sem o intervalo de procura, né, aquele negócio lá, é porque ele está procurando o exato, né? E tem o último argumento que significa que você quer exato. Entendi. Certo, pessoal. Então, hoje eu queria fazer mais isso mesmo. Revisar e explicar alguns conceitos a mais, como a questão do filtro e de cálculos entre planilhas diferentes. A partir de amanhã a gente começa funções financeiras. A gente também vai ter algumas funções de consultas mais complexas e também um pouquinho mais complicadas que pode ver mais na frente, que nós vamos ver também. Ei, professor, muda ali o negócio ali, do nome, para ver se os resultados batem. Mudar o nome aqui? É. O Nightpack, peraí. 326. Tá batendo. E o último? Speed Express. Opa, peraí, tem um erro aqui no meu. Eu já ia dizer que o meu que estava errado. Entendi. Você está dando ganho, que é perda. Vocês também aconteceu isso, pessoal? Pessoal, o meu quantidade de frete está dando 249. Peraí. Aqui deu normal. Meu deu normal também. Ah, tá aí, ó. Tem esse pequeno detalhe aqui. Nesse caso aqui, se não colocar o zero, aí vivendo e aprendendo. Ó. Caso negativo, se não colocar o zero, não dá certo. Ele não diferencia ganho de perda. Já nos outros casos, que são números, ó, todos dão valores que batem. Ó. Mas no meu, pessoal, como eu deixei o falso, né? Aí ele deu sozinho normal, perda, no Speed Express. Deu ganho nos dois primeiros, é quando eu vou pro Speed Express dá perda. Você deixou o zero. Deixou o zero. No final. Peraí, só um instante. Por precaução, a gente coloca as informações, né, professor? Então. Alô? Pronto, pessoal. Essa quantidade de frete, pessoal, acho que o meu que tá errado. Esse daqui? Quantidade de frete. O meu tá dando 249. Speed Express? Ah, não, tá certo também. Eu mudei aqui, ó. Ah, tá. Beleza, então tá certo. Beleza? Tá certo. Aí, professor, porque aí no caso, como eu fiz a fórmula todinha e usei o falso lá no final, aí acho que é por isso que não deu erro, né, na perda do Speed Express. Exatamente. Beleza. Show. Então, pessoal, mais alguma dúvida? A gente pode encerrar por hoje. Não, tá bacana. Beleza. Beleza. Então, eu vou ficar só martelando aqui essas fórmulas depois, para ver se entra na minha cabeça. Eu tenho que entender. Tenho que entender. Se eu entender, o resto fica bem fácil. Então, aqui é a gravação.